Esses artigos estabelecem quais juízes ou tribunais têm competência para julgar casos cíveis. Em geral, os casos cíveis são de responsabilidade dos juízes, exceto quando as partes optam por um acordo para julgamento arbitral, onde um julgador privado decide a questão. Isso garante que as disputas cíveis sejam direcionadas para o tribunal ou o meio adequado conforme a escolha ou obrigações legais. A determinação da competência ocorre no momento em que a petição inicial é registrada ou distribuída, definindo qual tribunal julgará o processo. Essa competência é regida pelo Código do Processo Civil, legislação especial e normas da organização judiciária. Existem regras específicas para casos que envolvem a União ou entidades federais, determinando que esses processos, em geral, sejam julgados pela Justiça Federal. Nas ações de direito pessoal ou real sobre bens móveis, a competência é em uma regra do fórum de domicílio do réu. Se o pedido tiver mais de um domicílio, o autor pode escolher qualquer um deles para ajudar a ação. Já nas ações de inventário e partilha, a competência é do fórum no domicílio do falecido, autor da herança, ou se houver bens imóveis no local onde esses bens estão situados. Essas regras visam facilitar a localização mais apropriada para o julgamento da ação, de acordo com o tipo de bem e a situação das partes. Nas ações possessórias imobiliárias, a competência é absoluta e determinada pelo fórum onde o imóvel está localizado. Isso significa que o processo deve obrigatoriamente ser julgado no local do bem. Já nas ações envolvendo a União, o autor tem a opção de propor a ação do fórum de seu próprio domicílio, oferecendo uma flexibilidade maior nesse tipo de caso. Essas regras garantem que o local do julgamento seja adequado à natureza da disputa e à posição das partes. A competência relativa pode ser alterada pelas partes ou prorrogada. Nos casos de conexão, quando há semelhança entre as demandas, elas são reunidas para decisão conjunta, evitando julgamentos divergentes. Na continência, uma ação com identidade das partes ou causa de pedir com o mesmo pedido mais amplo engloba os demais. O artigo 55 do Código de Processo Civil determina que as ações conectadas sejam reunidas, exceto se já houver sentença, e que processos com risco de decisões conflitantes sejam julgados conjuntamente, garantindo uniformidade e coerência nas decisões judiciais. O artigo 55 diz: reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Parágrafo 2º. Aplica-se no disposto no caput. Inciso 1º. A execução do título extrajudicial e a ação do conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Inciso 2. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar riscos de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre elas. Na continência, se a ação continente, mais ampla, for julgada primeiro, a ação contida, mais limitada, terá sua sentença sem resolução do mérito, pois já estará englobada.
No entanto, se a ação contida for ajuizada primeiro, ambas as ações serão reunidas para julgamento conjunto, garantindo que todos os aspectos do caso sejam considerados de forma completa e consistente. O juízo que primeiro registrar a petição inicial torna-se prevento, ou seja, tem prioridade para julgar o caso. A competência relativa pode ser alterada por acordo entre as partes, desde que esteja em documento escrito e se refira a um negócio jurídico específico. No entanto, cláusulas abusivas de eleição de foro, que prejudicam uma das partes, podem ser consideradas ineficazes, invalidando a escolha do foro estipulado. Isso visa garantir que o eleitorado não cause desequilíbrio entre as partes. A incompetência judicial é a limitação legal que impede o juiz de julgar determinados casos que não estão dentro de sua área de atuação ou jurisdição. Isso significa que cada juiz pode decidir sobre litígios que não se enquadrem nas regras estabelecidas pela legislação, garantindo que os processos sejam tratados no fórum adequado e profissionais com a formação específica necessária para aquele tipo de caso. Essa distinção ela é essencial para a organização e eficácia do nosso sistema judiciário. Incompetência absoluta refere-se à situação em que o juiz não tem autoridade legal para julgar um caso, independente de circunstâncias. Essa incompetência pode ser alegada a qualquer momento no processo e o juiz pode reconhecê-la de ofício, garantindo sempre o contraditório. Incompetência relativa, por outro lado, ocorre quando a jurisdição do juiz não é apropriada para o tipo de litígio, mas essa alegação deve ser feita dentro de um prazo específico. Se não for alegada dentro do prazo, a competência do juízo é considerada prorrogada, ou seja, o juiz poderá prosseguir com o julgamento do caso. Com as alterações trazidas pelo novo Código em 2015, ambas as formas de incompetência devem ser apresentadas como preliminar na contestação, simplificando o processo e evitando a sua burocratização. A incompetência absoluta envolve matéria, pessoa ou função, não é prorrogável e pode levar à ação rescisória. Enquanto a incompetência relativa está relacionada a território ou valor da causa e pode ser prorrogada se não for alegada dentro do prazo. Quanto aos atos realizados por juízes incompetentes, permanecem válidos até a decisão do juiz competente. Os conflitos de competência ocorrem quando há discordância entre juízes sobre a sua autoridade para julgar um determinado caso. Existem duas situações principais: o conflito positivo, quando 2 ou mais juízes afirmam que são competentes para julgar o mesmo caso, resultando em uma sobreposição de jurisdições. E o conflito negativo, quando nenhum dos juízes envolvidos se considera competente para o caso, gerando um impasse sobre qual tribunal deve assumir a responsabilidade. Esses conflitos podem complicar o andamento do processo e geralmente requerem intervenção de um tribunal superior para resolução. Porém, o juiz não pode simplesmente rejeitar o processo. Se ele não aceita a competência, deverá resolver a situação, e para tal existem duas opções. A primeira é suscitar o conflito de competência. Nesse caso, o juiz vai pedir a um tribunal superior que decida qual dos juízes deve julgar o processo, resolvendo a dúvida sobre qual é o juízo competente. Outra possibilidade é encaminhar o processo a outro juízo. Se o juiz considerar que outro juízo é competente, ele pode enviar diretamente o processo para esse juízo sem precisar pedir ao tribunal superior.